continua nas ruas. Vamos falar com o Thiago Silva, ele que está com o Luciano Chinasso em Pinhais, porque houve um atropelamento. O atropelamento agora há pouco, Thiago. O acidente foi com um ônibus, é isso, Thiagão? É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando aqui o Balanço Geral. Você abriu o programa falando de Natal, de festa, e infelizmente tem uma família que sofre nesse exato momento, porque uma senhora, uma idosa, ela foi atropelada por um ônibus aqui do transporte coletivo. É um ônibus que faz a linha Veisópolis, sai ali do Jardim Veisópolis, passa aqui pela região da Vargem Grande, acessa Ayrton Senna, cai aqui na Rua Europa, que é a rua do terminal de ônibus. A gente tá, viu, Luciano? Bem na entrada, bem na porta aqui do terminal de ônibus aqui de Pinhais. Essa mulher, ela foi atropelada pelo ônibus, fica bem pertinho aqui também do quartel do Corpo de Bombeiros, da Delegacia de Pinhais, da Guarda Municipal, da sede da Guarda Municipal, do Armazém da Família. É uma região bastante movimentada aqui, a Rua Europa. E os moradores reclamam aqui que, infelizmente, a sinalização é falha, que alguns ônibus eles acabam excedendo na velocidade aqui. Uma tragédia anunciada. O ônibus ele foi entrar aqui no terminal e acabou atropelando essa idosa. O socorro chegou rápido, os bombeiros chegaram rapidamente aqui no local desse atropelamento, mas infelizmente, Luciano, essa idosa ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A gente está aguardando aqui agora a chegada do Instituto Médico Legal e também do Instituto de Criminalística para o local. Fica um alerta para a comunidade aqui, para as autoridades aqui de Pinhais. Vamos estar sempre atento a esta questão dos ônibus, né, de uma sinalização, de uma orientação melhor para as pessoas que passam aqui por essa região de Pinhais. E não é, viu, Luciano, o único atropelamento por ônibus que a polícia atende neste exato momento. Lá na rua Deputado Heitor Furtado, lá também região sul de Curitiba, lá no Pinheirinho, uma pessoa foi atropelada por um ônibus e em estado grave está sendo levada ao hospital neste exato momento. Então, atenção redobrada tanto para quem está conduzindo o ônibus, né, motoristas, pedestres. Um choque de um ônibus desse tamanho contra um pedestre, uma idosa aqui no caso, infelizmente, o idoso sempre vai levar a pior. É a situação lamentável, triste, registrada no começo da tarde desta quarta-feira, aqui ao lado do terminal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Luciano Piquete. Muito obrigado, Thiago Silva, pelas informações, né? Alerta feito, cuidado ao atravessar vias, principalmente essas vias por onde passam os ônibus do nosso transporte coletivo. O animal símbolo aqui da nossa cidade, você sabe quem é? Continua nas ruas. Vamos falar com o Thiago Silva, ele que está com o Luciano Chinasso em Pinhais, porque houve um atropelamento. O atropelamento agora há pouco, Thiago. O acidente foi com um ônibus, é isso, Thiagão? É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando aqui o Balanço Geral. Você abriu o programa falando de Natal, de festa, e infelizmente tem uma família que sofre nesse exato momento, porque uma senhora, uma idosa, ela foi atropelada por um ônibus aqui do transporte coletivo. É um ônibus que faz a linha Veisópolis, sai ali do Jardim Veisópolis, passa aqui pela região da Vargem Grande, acessa Ayrton Senna, cai aqui na Rua Europa, que é a rua do terminal de ônibus. A gente tá, viu, Luciano? Bem na entrada, bem na porta aqui do terminal de ônibus aqui de Pinhais. Essa mulher, ela foi atropelada pelo ônibus, fica bem pertinho aqui também do quartel do Corpo de Bombeiros, da Delegacia de Pinhais, da Guarda Municipal, da sede da Guarda Municipal, do Armazém da Família. É uma região bastante movimentada aqui, a Rua Europa. E os moradores reclamam aqui que, infelizmente, a sinalização é falha, que alguns ônibus eles acabam excedendo na velocidade aqui. Uma tragédia anunciada. O ônibus ele foi entrar aqui no terminal e acabou atropelando essa idosa. O socorro chegou rápido, os bombeiros chegaram rapidamente aqui no local desse atropelamento, mas infelizmente, Luciano, essa idosa ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A gente está aguardando aqui agora a chegada do Instituto Médico Legal e também do Instituto de Criminalística para o local. Fica um alerta para a comunidade aqui, para as autoridades aqui de Pinhais. Vamos estar sempre atento a esta questão dos ônibus, né, de uma sinalização, de uma orientação melhor para as pessoas que passam aqui por essa região de Pinhais. E não é, viu, Luciano, o único atropelamento por ônibus que a polícia atende neste exato momento. Lá na rua Deputado Heitor Furtado,
Lá também, região sul de Curitiba, lá no Pinheirinho, uma pessoa foi atropelada por um ônibus e em estado grave está sendo levada ao hospital neste exato momento. Então, atenção redobrada tanto para quem está conduzindo o ônibus, né, motoristas, pedestres. Um choque de um ônibus desse tamanho contra um pedestre, uma idosa aqui no caso, infelizmente o idoso sempre vai levar a pior. É a situação lamentável, triste, registrada no começo da tarde desta quarta-feira aqui ao lado do terminal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Luciano Piquete. Muito obrigado, Thiago Silva, pelas informações. Em alerta feito, cuidado ao atravessar vias, principalmente essas vias por onde passam os ônibus do nosso transporte coletivo. O animal símbolo aqui da nossa cidade, você sabe quem é?